Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos diante da palavra de Deus para meditar sobre ela, meditar nela, porque meditar na palavra, ouvir a palavra, ver o que a palavra de Deus traz ao nosso coração é o alimento. Jesus disse que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procedesse da boca de Deus. Então nós cremos que hoje, neste momento, a palavra de Deus vai trazer um alimento, o alimento do qual nós precisamos. O alento, o encorajamento, a direção, o consolo, tudo que nós precisamos. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os últimos versículos deste capítulo. O versículo 31, 32 até o 37. Então, Marcos, capítulo 7, versos 31 a 37. Vamos ler. Diz assim: a cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti para compreendermos a Tua palavra. Revela-a para nós, revela ao nosso coração. Vivifica a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Sabemos e cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra até o mais íntimo do nosso ser e divide aquilo que é indivisível. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ela é um tesouro precioso ao nosso coração. E abrimos agora o nosso coração para recebê-la e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema desta meditação é lições por trás de um milagre. Aqui vemos Jesus operando mais um milagre. E o Evangelho de Marcos, assim como os demais, mas especificamente o Evangelho de Marcos, é tão cheio de operação de milagres do Senhor Jesus. Milagres de todas as naturezas, milagres sobre as doenças, cura sobre as doenças, as mais diversas, possessão demoníaca, Jesus libertando, operação de milagres sobre os elementos da natureza, Jesus agindo, sempre fazendo o bem, sempre libertando, sempre ensinando, sempre em ação. E aqui nestes versículos que nós lemos, novamente nós encontramos um milagre de Jesus. E um milagre narrado apenas aqui por Marcos, um milagre muito específico, que tem nele mesmo umas atitudes que até muitas vezes causam espanto a primeira vez que a gente lê. E por trás deste milagre existem algumas lições. E o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração lições por trás deste milagre. Quais são essas lições? A primeira delas, a soberania
de Jesus. Primeira lição, primeiro ponto, a soberania de Jesus. Está nítido aqui nos 3 primeiros versículos que eu quero destacar alguma coisa. De novo, outra vez, pela segunda vez, nós sabemos, ao estudar as andanças, as locomoções ali de Jesus, de novo, pela segunda vez, ele se retira das terras de Tiro e Sidom, foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Essa região era uma região gentílica, era uma região habitada por não-judeus, ou por um misto de gente. Ali Jesus tinha operado a cura, a libertação da filha daquela mulher Cirofenícia, que era daquela região ali, não era uma mulher do povo de Israel, e Jesus atendeu. É um milagre, uma cura, uma libertação que Jesus opera aqui antes desse episódio que nós lemos agora. Jesus já tinha passado por essa região e ali ele não foi recebido naquele episódio que até foi o Andrei que nos ministrou a respeito da libertação daquele homem possesso por uma legião de demônios. Ele habitava aquela região ali. E ali, quando Jesus o liberta, aquelas pessoas pedem que Jesus se retirasse dali. E Jesus se retira dessa região de Decápolis, as 10 cidades que eram ligadas entre si, não se sabe muito bem qual é o vínculo que elas tinham, elas eram autônomas, mas elas foram ligadas entre si, delas fazia parte Damasco, na Síria, que é a única cidade destas 10, que permanece com o mesmo nome até hoje, e aquelas cidades todas pertenciam aos gentios. E Jesus passa por ali porque ele veio para todas as pessoas. Ele veio para nós, ele veio para você, veio para mim. E Jesus dá ainda mais uma oportunidade para aqueles que o rejeitaram. Eles ali em Decápolis, naquela região, rejeitaram Jesus. Mas Jesus enviou um missionário para lá, porque ele enviou aquele homem que tinha sido possesso, agora liberto, enviou e disse: vai, conta para os seus o que Deus fez por você. E ele foi por toda aquela região, contando o que Jesus tinha feito. Então aquela região já estava sabendo quem era Jesus. E agora Jesus passa novamente. Você vê a soberania de Jesus em termos geográficos. Ele vai por onde ele quer ir. Talvez o caminho, geograficamente falando, fosse mais curto por outro lugar. Porque, observando o mapa, Jesus sai de Tiro, sobe até Sidom, faz um cotovelo e vai para a região de Decápolis, até o mar da Galileia. E quando você ouve esse nome, Galileia, você lembra, e eu quero lembrar com você de uma profecia de 750 anos atrás. Isaías disse assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aquela região gentílica que vivia aflita, porque na escuridão ninguém vive em paz, ninguém vive alegre. Sem ter perspectiva de vida, ninguém vive alegre. Mas a luz do mundo passou por ali. A luz do mundo brilhou naquele lugar, e não somente uma vez. E a luz do mundo está brilhando hoje para aquele que vive aflito, sem perspectiva, dando-lhe a oportunidade de andar na luz, porque Jesus é soberano. E ele é soberano também em sua maneira de curar.
olha o versículo seguinte. Então lhe trouxeram, naquela região ali gentílica, um surdo e gago, uma pessoa que não podia ouvir e, como consequência da sua deficiência, da sua nulidade auditiva, ele também não podia falar. Malmente podia falar algumas palavras que muitas vezes podia ser que fossem até não inteligíveis. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Eles chegaram e disseram: Senhor, nós suplicamos. Eles pediram com intensidade: impõe as mãos sobre ele. Você lembra de um episódio lá do Antigo Testamento, em que um homem leproso chegou na frente da casa do profeta e o profeta Eliseu mandou um recado através do seu servo para que aquele homem fosse até o Rio Jordão e se banhasse 7 vezes e ele ficaria limpo. E o homem ficou furioso, ficou indignado. Eu esperava que ele fosse sair, que ele levantasse as mãos sobre mim, ao céu, que ele fizesse assim, assim, assim. E ele manda um recado e nem veio à porta me receber. E se não fosse a insistência de um dos seus súditos ali, dos seus companheiros, ele teria perdido a bênção. Mas o propósito de Deus era curar aquele homem. Ele foi e foi curado. Depois ele se avistou com o profeta. Aqui nós vemos um quadro um pouco semelhante. Eles chegaram e suplicaram a Jesus: Jesus, impõe as mãos. Jesus não impôs as mãos sobre ele, porque Jesus é soberano e ele age da forma como ele deseja. Então olha o versículo 33, Jesus tirando-o da multidão. Jesus o tomou à parte, sozinho. Levou-o à parte e curou-o de uma forma extraordinária, inesperada, nunca feita antes. Aliás, se nós olharmos para a maneira como Jesus cura, ele cuspiu no chão, fez um lodo, aplicou nos olhos cegos daquele homem e falou: vai até o tanque de Siloé e se lave e você vai ver. E foi assim que ele curou. A outro, Jesus falou a cegos também, quando eles falaram, quando Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça? Ele: que torne a ver, torne a ver. A outro, Jesus cura de outra maneira. A um, Jesus curou em 2 etapas. Tocou, ele recuperou parte da vista, Jesus conferiu com ele: o que você está vendo? Estou vendo os homens como árvores que estão andando. Jesus tocou a 2ª vez e ele recuperou a vista de forma completa. Soberania de Jesus. O nosso Deus é soberano. A sua vontade está acima da nossa vontade e da nossa compreensão. Nós somos finitos, pequenininhos. Como é que podemos, como é que queremos, às vezes até ditar para Ele como é que nós queremos que Ele faça tal milagre, tal atitude. Mas há mais lições por trás deste milagre. A segunda lição que nós vemos aqui é a discrição de Jesus. Jesus nunca fez estardalhaço das coisas que ele fez. Nunca. Pelo contrário, Jesus sempre foi discreto. O mesmo profeta que eu citei agora há pouco, Isaías, fala sobre o servo de Deus. Olha o que ele diz, referindo-se ao Senhor Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Tudo o que Jesus fez, ele não fez colocando um aviso num outdoor, numa placa,
com letras luminosas, brilhantes, dizendo: venham aqui, vai haver cura, libertação, etc. Ele não fez nada disso. Sempre ele agiu com discrição. Sempre ele agiu, os seus atos eram infinitamente maiores, mais evidentes, mais fortes do que a propaganda. Não havia propaganda. Jesus tirou aquele homem da multidão à parte, levou ali ele e o homem. Obviamente, pelo que nós vemos lá no decorrer, na finalização aqui dessa passagem, as pessoas podem ter acompanhado e visto, mas Jesus levou o homem à parte, separadamente. E ali ele pôs os dedos nos ouvidos daquele homem e tocou a língua daquele homem com saliva. Não sabemos, o texto não explicita aqui para nós como é que foi a ordem desses fatos. Primeiro pôs os dedos, depois cuspiu no chão, fez um lodo ou na própria mão, aplicou na língua. Não sabemos esses detalhes, mas sabemos que ele pôs os dedos nos ouvidos e tocou a língua daquele homem com a sua saliva. Jesus é discreto, porque lá no versículo 36, quando a cura já tinha sido feita, o que ele recomenda? Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Discrição, por quê? Não era o momento. Agora, neste tempo, é o tempo de nós proclamarmos as virtudes do Senhor, de nós proclamarmos, a igreja existe, a igreja do Senhor existe para proclamar o nome de Jesus. Mas naquele tempo, a sua messianidade, a sua missão como Messias ainda não era para ser revelada. Então Jesus foi discreto. Esta é a segunda lição que nós aprendemos por trás deste milagre. E a outra lição, igualmente preciosa, uma terceira lição, um terceiro ponto, a dependência de Jesus para com o seu Pai. Jesus nunca fez nada, coisa alguma, fora, desvinculada do Pai. Olha o versículo 34. Depois dessas duas coisas, pôr os dedos nos ouvidos e tocar a língua com a saliva, depois erguendo os olhos ao céu. Que coisa linda! Jesus dependendo de Deus. No Evangelho de João nós lemos assim, 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Depois mais Jesus disse assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Olha que coisa tremenda, que dependência do Pai. Ele é Deus, todo-poderoso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é o Verbo de Deus, a palavra poderosa de Deus. E, no entanto, ele declara, ele mostra aqui a sua dependência do Pai. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então, a dependência, a unidade com o Pai. Lição preciosa. Se o nosso Senhor Jesus dependeu exclusivamente, totalmente do Pai, e nós podemos fazer algo por nossa própria conta? Devemos agir por nossa própria mente, pensamentos e entendimento? Jamais. Outra lição preciosa, uma quarta lição por trás deste milagre, a compaixão de Jesus. Que coisa mais maravilhosa. Verso 34.
Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Esta palavrinha, suspirou. O que é um suspiro? Um suspiro é uma respiração profunda. E sabe como que o dicionário define suspiro? Muito mais que isso. Quando nós vamos ao médico e ele ausculta lá os pulmões, ele manda que a gente respire profundamente, né? E depois ele fala, solta. Então, para ele poder ver o que está dentro dos pulmões, ouvir, né? Então, o suspiro, o que é um suspiro? É uma respiração forte, prolongada, ocasionada pela dor ou emoção profunda. Essa é a definição que o dicionário dá de suspiro. Ocasionada pela dor ou pela emoção profunda. Mais adiante ainda define como gemido amoroso. Então, cada palavra deste livro maravilhoso nos ensina alguma coisa. Jesus não simplesmente fez o que era necessário fazer ali, trazendo de volta a audição, a fala para aquele homem. Mas Jesus amou. Ele suspirou. Ao ver, quem sabe, a sua criatura, a sua criação reduzida a uma atitude de mutismo, de não poder falar, de não poder se expressar, de não poder ouvir. Alguém que ele criou com ouvidos para ouvir, vivendo no mundo do silêncio total. Ele suspirou. Não era esse o seu plano para a sua criação, aquilo que é a obra-prima da criação dele, o ser humano. Criou com ouvidos para ouvir, mas existe uma surdez ainda mais perigosa, perniciosa e terrível, a surdez espiritual. Pessoas que não ouvem a voz de Deus, não discernem a voz de Deus. E Ele está aqui hoje para tocar essas vidas, trazer de volta a sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Ele é compassivo, porque Ele tem compaixão. É uma lição preciosa que aprendemos. E a última das lições aqui, a quinta lição por trás deste milagre, é o poder de Jesus. Então vimos a soberania de Jesus, a discrição de Jesus, Jesus discreto, a dependência de Jesus para com o Pai, a compaixão de Jesus e o poder de Jesus, com uma palavra. Na sua língua aramaico, Efatá. Somente isto. Com os dedos nos ouvidos, com o toque de saliva naquela língua que não podia pronunciar as palavras. Ele diz, Efatá, abre-te. E Marcos imediatamente dá a tradução, né? E verso 34, e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. E aquele ouvido, claro, não tinha outra coisa a fazer. Obedeceu à voz do Criador, do soberano Senhor Jesus Cristo. Abriu-se. E aqui diz, o empecilho da língua. Noutra tradução, essa palavra empecilho aqui diz prisão. Prisão na língua original aqui significa desmos. É a palavra desmos, que quer dizer também aquele que estava preso por Satanás. O texto não está dito aqui explicitamente que aquele homem tinha uma possessão demoníaca, mas, observando este caminho da língua, do idioma, nós podemos até depreender que havia sim uma opressão maligna sobre aquele homem, que o impedia de ouvir e de falar. Porque o empecilho, ao som daquela palavra de ordem
do soberano, do poderoso, do criador, daquele que apesar de todos esses atributos é discreto e é amoroso, Jesus Cristo. Ao som da sua palavra de ordem, cai aquela prisão, cai o empecilho, os ouvidos se abrem e a língua passa a falar desembaraçadamente, fluentemente. Acabou aquele mutismo, aquela gagueira, aquela impossibilidade de se comunicar, porque não podia também ouvir. Tudo isso acabou e o homem passou a ouvir e a falar. Qual é o resultado dessa ação de Jesus? Verso 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, não apenas ficaram maravilhados, mas falaram. E o que eles falaram? Tudo ele tem feito esplendidamente bem. O que é que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 31? Na narrativa da criação, na qual nós cremos como filhos de Deus, que tudo que vemos ao nosso redor não veio a existir por um boom, por uma explosão ou por uma evolução, mas por um ato criador do nosso Deus, pela sua poderosa palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas e houve separação. E houve dia e houve noite. E Deus criou todas as coisas, criou-as pela sua palavra e pela fé. Nós entendemos que o mundo foi criado por Deus, de maneira que o que vemos veio a existir pela palavra poderosa do Senhor. Cremos nisto, ainda que o mundo diga o contrário. Que é o mundo para dizer o contrário da palavra de Deus? Então, tudo que ele fez lá em Gênesis, quando narra a criação de todas as coisas, concluía com: e viu Deus tudo quanto fizera e tudo era bom. No outro versículo diz: e tudo era muito bom. Deus não muda, ele continua fazendo tudo de maneira esplendidamente boa. Então, se ele quer curar dessa maneira e não da maneira como nós imaginamos, é porque essa sua maneira é que é a esplendidamente boa. Se ele nos conduz por esse caminho, nessa decisão, nesta situação, é porque é esta e não aquela que nós, com a nossa mente pequenininha, finita, pensávamos. Porque tudo que ele faz é esplendidamente bom. Ele quer o bem para você, porque Deus é benigno. Jesus é benigno, ele é inclinado totalmente para o bem. Ele andou aqui fazendo o bem e ele quer fazer o bem na sua vida, nesta hora, neste momento. Creia, tão somente creia. A fé agrada ao Senhor, a fé agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Creia nele. Diga: Senhor, eu preciso de um milagre. E não quero jamais dizer para o Senhor: faça assim, põe as mãos, faça desse jeito. Faça o milagre. Eu creio que tu podes. Eu espero, eu preciso. E eu creio. E ele virá no teu tempo, da tua maneira, soberana e amorosa. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua soberania. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é livre, soberano, para ir onde quiser, passar por onde quiser, fazer da maneira como quiser. E a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Senhor, nós nos submetemos a ti, porque tu nos amas. Tu suspiraste naquele momento, antes de operar aquele milagre. E eu sei que o Senhor suspira por amor de nós neste momento também. Nós queremos nos lançar inteiramente nos teus braços de amor e desfrutar desse amor que só o Senhor tem por nós.
Louvado seja o teu nome pelo teu poder. Todas as coisas tu fazes bem, desde o início, e sempre será assim até o fim. Tu não mudas, tudo que o Senhor faz é bom. Louvado seja o teu nome. Derrama a tua bênção sobre cada um de nós nesta hora. Precisamos do teu toque. Toca-nos da maneira como tu quiseres. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Um grande abraço. Em nome de Jesus.